Olá, irmãos, graça e paz. A palavra de Deus nos dá orientações muito claras a respeito da liderança cristã. Na sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 8: Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ele faz no versículo 11 alguma recomendação para as irmãs que costumavam auxiliar os diáconos nas suas tarefas e retoma o assunto no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós vemos aí, meus irmãos, como a palavra de Deus nos exorta, porque por toda a narrativa bíblica nós vemos que o povo de Deus sofre quando escolhe maus líderes carnais, e por outro lado, como o povo de Deus é abençoado quando tem líderes segundo o coração do Senhor. E a recomendação apostólica aqui é muito clara. Nós devemos escolher como líderes aqueles homens que tenham uma vida cristã exemplar, ou seja, que a fé, que a vida familiar e que o caráter possam servir de modelos para o rebanho. É nesse sentido que o nosso conselho convocou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia de amanhã, dia 3 de outubro, durante o domingo, nós teremos a eleição de 2 diáconos por voto secreto. A Assembleia Geral Extraordinária será aberta às 9 da manhã para recebimento de votos, vai ficar aberta até às 11h30, depois haverá um interregno, uma pausa, e às 5 da tarde, às 17 horas, portanto, se retomará a recepção de votos. Somente depois do culto é que nós teremos a verificação de quórum e a contagem dos votos e, portanto, o anúncio daqueles que forem vencedores. Isso quer dizer que nós teremos escola dominical normalmente funcionando, teremos o culto com Santa Ceia também normal, e a recepção de votos acontecerá porque haverá, então, o livro de presença e a urna colocados ali à entrada do templo. Durante todo esse período, o presbítero Vanderlei e o presbítero Júlio foram escolhidos como responsáveis para a recepção desses votos. Não deixe de assinar o livro de presença e, tendo assinado, não deixe de votar também. Não pode assinar e deixar de votar, não pode votar sem ter assinado. Pois bem, é importante lembrarmos, meus irmãos, que a eleição é, como sempre, por voto secreto, e ela terá apenas um escrutínio, ou seja, serão eleitos os irmãos que conseguirem mais do que 50% dos votos, 50% mais um dos votos válidos, os irmãos estarão eleitos, os 2 que tiverem a melhor votação serão eleitos. O Conselho já autorizou que os irmãos Antônio Carlos Marcondes, Fábio de Castro Moreira e Luciano de Pádua Rodrigues fossem candidatos para esta eleição. Eles foram indicados pelos próprios irmãos da igreja, passaram pelo Conselho e estão, portanto, concorrendo. Os nomes dos 3 estarão na cédula de votação, mas cada irmão poderá votar em apenas 2 nomes. Se você quiser votar em um só, não tem problema. Se você votar em 2, serão computados os 2 nomes que você escolher. Mas se você votar nos 3, o seu voto será anulado. Se colocar mais um nome lá embaixo, o seu voto também será anulado. Tem que colocar ali o xizinho e marcar quais dos irmãos que já passaram pelo processo que o Conselho determinou que são indicados por você, estão sendo escolhidos por você segundo o Espírito do Senhor te dirige. Os eleitos amanhã serão ordenados e instalados no culto vespertino do dia 10 de outubro, no próximo domingo, portanto. Então, meus irmãos, queremos que esta eleição, esta Assembleia Geral Extraordinária transcorra, como sempre, com muita tranquilidade, com muito espírito de oração e submissão ao Senhor da Igreja. Então haverá essas diferenças no formato, mas na essência continua sendo a mesma Assembleia Geral Extraordinária que os irmãos já estão acostumados a participar. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor nos dê líderes, diáconos que sejam segundo o seu coração e que estejam dispostos a trabalhar na sua obra com todo o zelo. Nos vemos amanhã. Boa eleição, boa assembleia para todos. Até mais.